Tcharam! Ao vivo! Mais uma live da hora nona. Todo dia, 9 da noite, no Instagram da Igreja Batista Guaranhuns. Uma igreja em Vila Velha, no Espírito Santo. Nossa convidada especial desta noite é a Fabíola. Fabíola Molulo. Agora sim, pastor. E aí, Fabíola? Tudo bem, pastor. Que honra estar com você hoje, Toda minha. né? Todo mundo está me ouvindo bem? O áudio está ok? Ótimo, excelente. Que bom, pastor. E aí, então, um abraço aí aos eu achei irmãos que de você... Garanhuns. Obrigado. Eu achei que você ia fazer pelo perfil da Cristolândia. Pastor, você sabe que a Jennifer é quem comanda pra gente lá, essa parte do Facebook, e eu acabei ficando sem a senha. E aí teria que pegar com ela, ia ter agora Seja Forte, teria sido interessante, né, ter feito pelo perfil da Cristolândia, mas vai ficar para a próxima. Aí divulgava, né, mais, dava uma Sem movimentada dúvida. melhor. Mas tá Mas bem legal sem a estar com vocês. A Tainá deu uma ajuda no início, deu uma orientação, né? Sua ovelha, né? Sua ovelha, Tainá. Ela é fera. Tainá nos abençoa muito, é uma parceirona nessa área, ela dá aula pra gente nessa área. Literalmente. Muito bom. Fabíola, nós vamos falar da Cristolândia. Eu fiz uma live esses dias com o pastor... Ai, meu Deus, fugiu o nome do homem, não é possível. Que era de Resende, agora está na PIB de São Paulo. O pastor Paulo. Paulo tem um nome composto, eu chamo ele pelo outro nome. Pastor Paulo. Paulo fugiu. Alguma coisa, Paulo alguma coisa. Peraí, deixa eu olhar aqui, Fabíola. Peraí, que eu tenho um toque. Se eu não lembrar de uma coisa, enquanto eu não ver e achar, eu não consigo viver mais. Então acha lá. O pessoal fala que eu tenho uma memória boa, mas nem é a memória. É que eu exercito, entendeu? Paulo Eduardo. Isso aí, eu estava olhando aqui agora. Isso aí. Paulo Eduardo. Caio me deu um toque aqui, ó. Paulo Eduardo, pastor Paulo Eduardo. Paulo Eduardo. É porque eu chamo ele mais de Eduardo, aí eu buguei com o Paulo. Mas, enfim. Aí ele estava falando sobre o nascimento da Cristolândia, né, que é ali bem próximo da igreja dele. A igreja dele é uma fomentadora do projeto desde o início. E aí, explicar basicamente para o pessoal, mas depois quero que você fale bastante. Cristolândia é um projeto da Junta de Missões Nacionais dos Batistas Brasileiros que visa atender a demanda da questão das drogas, do vício em drogas. Então, a ideia, esse nome Cristolândia, surgiu por causa da Cracolândia, lá em São Paulo. Então, a ideia é onde tiver uma Cracolândia, a gente vai transformar em Cristolândia, levando o Evangelho. E tem toda uma metodologia, toda uma abordagem, todo um cronograma, todo um projeto maravilhoso que tem um índice de recuperação muito alto, comparado com os índices normais das demais clínicas e os ambientes de tratamento. Nessa área de dependência química, a Cristolândia tem um índice extremamente elevado em comparação com os índices dos demais trabalhos. E a gente atribui esse resultado ao Evangelho, à Palavra de Deus, à abordagem espiritual que esse trabalho faz. Então, mas antes de falar propriamente da Cristolândia, Fabíola, eu queria que você falasse de você primeiro, que você contasse sua história. Pelo que eu me lembro, você é de Vila Velha, né? Eu acho que você é de Vila Velha. Eu sou de Vitória mesmo. Eu sou capixaba e sou aqui nascida em Vitória mesmo, né?
Então, como que Cresci se ali deu na Serra, né? o seu início, assim, a sua conversão, quando foi, onde foi, né, em que igreja foi, em que situação foi que você se despertou para o Evangelho e começou a crer em Jesus e depois despertada para a vocação? Como que você começou a sua caminhada na igreja? Se envolveu com quais ministérios, com que tipo de trabalho? Como é que foi o início? É interessante. Pastor, eu sempre amei missões, né? Eu era aquela criança, assim, eu era mensageira do rei, fui mensageira do rei. Eu costumo dizer assim que na minha caminhada, e a minha caminhada se deu toda ali na primeira igreja batista de Laranjeiras, na Serra, né? Começou ali quando ainda era o pastor Wilson Noro da Silva, foi o pastor que me batizou ali na primeira de Laranjeiras, muitos anos atrás. E pastor Wilson foi hoje ele está lá no Paraná, ele e a família pastoreando lá no Paraná, mas foi ali que começou todo o trabalho, toda a semente, e a minha vida toda, até a ida para o seminário, se deu ali na primeira igreja batista de Laranjeiras, né? Eu costumo dizer que o meu chamado missionário se deu desde muito pequena, eu era ainda muito pequena, um dia eu fui pequena, tá? Sejam fortes, e aí com Eu 7 também, eu também. anos, eu também, né, pastor? Com 7 anos, assim, eu percebi que Deus me chamou para essa obra, com 7 anos de idade. Mas eu tive um problema, viu, pastor? Para mim não foi tão simples, porque eu sempre fui muito apegada à minha família, né? Sou de uma família de 5 irmãos, né? Mamãe, papai, 5 irmãos, já perdemos papai. E eu era, assim, muito ligada à igreja, eu trabalhava muito, um chamado missionário assim muito latente, mas ir para o Rio de Janeiro, porque na minha época não tinha o CETEBS, né? Não tinha como pensar não tinha essa opção. E aí eu fui para, eu tinha que ir para o Rio de Janeiro fazer educação. Gente, meu fone de ouvido, ele está com um problema. Assim você me ouve mal, estava com barulho para mim, assim você me ouve Ouço, melhor. ouço normal, Tá tá? bom para Tá você? tranquilo. Acho que eu vou ficar sem. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, mas eu demorei. Meu chamado era muito, muito nova. E eu só fui com 24 anos, só para você ter uma ideia. Quanto que eu adiei. Então, e nessa questão de adiar... Parece um padrão, né, Fabiola? Todo vocacionado, ele foge primeiro, né? Foge, para depois aceitar, né? Comigo não foi diferente. Eu amava missões, me dedicava, campanhas. Na igreja eu fui presidente dos juniores, depois eu fui presidente dos adolescentes, depois eu fui presidente dos jovens, sempre trabalhando, sempre muito atuante, mas fugindo do chamado, né? Ir para o Rio de Janeiro me apavorava, né? E aí eu demorei. Peraí, que agora minha cabeça deu uma... Eu não quero, de maneira nenhuma, ser deselegante e fazer com que você revele a sua idade. De forma alguma. Tá. Mas como assim não tinha o CETEBS? Não tinha o curso específico, né? Depois que eu falei, depois eu mesmo pensei, né? Porque eu acho que o CETEBS já tem 40 anos. E eu tenho medo de chamado. Já tinha o CETEBS, mas não tinha o curso de missiologia ou educação religiosa naquela época. Porque eu não tinha... Acho que naquela época ainda, não sei se para a mulher fazer teologia não era uma coisa tão usual. Acho que eu vou dizer assim. E aí, para fazer educação religiosa com especificação em missões, que era o meu desejo, eu teria que ir para o Rio de Janeiro. Então, eu demorei para ir. E interessante que nessa demora, a gente até para compensar essa demora, a gente vai se envolvendo na igreja. E a área social é uma área que eu me envolvia muito. Eu coordenava o trabalho de ação social lá da igreja, a gente fazia um trabalho lindo lá de ação social na igreja, e eu sempre envolvida. Nunca imaginei que eu ia trabalhar com um projeto social um dia, mas eu cheguei a pensar em fazer serviço social. Estava me preparando, fazendo cursinho do nacional, tirei no simulado, me lembro naquela época, 7º lugar em serviço social, e tinha tudo para seguir nessa área.
mas Deus me chamou e um dia eu entendi que não dava mais para dizer não e eu fui. E foi a melhor coisa da minha vida, né? Faria tudo de novo, né? Se fosse Que legal. possível, E eu me chamou a faria. atenção essas duas características. Pode ser que eu esteja enganado, é muito difícil a gente falar sobre a questão da vocação, porque a vocação é muito particular, muito individual, né? Mas me parece, numa leitura geral, e eu gosto de conversar sobre isso com todo mundo que eu tenho a oportunidade, eu sou apaixonado com esse negócio de igreja, de vocação, de ministério. Eu sou apaixonado. Isso é como diz o pastor Simon, do Araújo da Missão Praia da Costa, fiz uma live com ele esses dias, ele fala, isso é uma cachaça. Isso é uma cachaça. A gente bebe uma vez e não consegue parar nunca mais. É verdade, né? Mas parece essas duas características, Fabíola, não sei a sua opinião, mas me parecem que é um padrão. Primeiro, a característica de fugir da vocação, o máximo que pode. E depois, a característica do envolvimento com a igreja local. Sabe? Eu não consigo conceber, talvez seja um preconceito meu, mas eu não consigo conceber um vocacionado que não se envolve com a igreja local. Sabe? Que não desenvolve a sua vocação primeiro onde está, para depois ser levado por Deus para onde Ele quiser. Sabe? Assim, pessoas que não se envolvem, que não se engajam, que não colocam, sabe, o trabalho da igreja como prioridade para a vida. Eu não estou dizendo que a igreja deve ser prioridade, porque a nossa prioridade é Deus, depois é família e depois vem a igreja, né? Porque a igreja tem várias, família a gente só tem uma. E Deus, principalmente, deve estar acima de todas as coisas. Mas eu vejo, ultimamente, principalmente ultimamente, não sei se é a nova geração, uma nova maneira de compreender o Evangelho, né? A gente está no tempo das afetividades, e tudo é muito pelo afetivo. Se eu não me sentir bem, eu não faço, se eu não gostar, eu não vou. Eu me lembro quando eu mudei de Volta Redonda para São Paulo, meu pastor falou, chegando lá, você procura a igreja mais perto da sua casa. A igreja batista, né? Mais perto da sua casa. Peça a sua carta. E aí, qual era a ideia? Mas e se eu não, na minha mente, né? Mas e se eu não gostar da igreja mais perto da minha casa? E aí a tese do pastor era, igreja não é para gostar, a igreja é para servir. Então, quanto mais perto, melhor, porque você tem mais condição de participar ativamente da vida da igreja. Você não deve escolher uma igreja porque você gostou mais. Você tem que escolher uma igreja onde você possa servir mais. Só que esses paradigmas estão mudando e eu tenho uma dificuldade de lidar com isso. Como é que você vê isso, Fabíola? Eu vejo exatamente assim como você pensa, pastor. Inclusive, sempre que eu tenho oportunidade, tenho falado com vocacionados, com jovens que sempre cercam, né, o caminho da gente, a gente tem a oportunidade de conversar e de desafiar, eu tenho falado sobre isso. Porque a igreja, ela precisa, assim, até porque missões é a igreja quem faz, né? É a igreja quem envia. E para a igreja enviar, ela tem que atestar. Entende? E eu me lembro que essa foi uma característica lá na nossa igreja, na primeira de Laranjeiras. Eu me lembro que no período que eu estava no seminário, por exemplo, a igreja passou por uma dificuldade. E aí fez uma reavaliação dos seus gastos. Mas eu me lembro uma coisa que uma pessoa da diretoria, na época, falou assim, olha, pode mexer no que for, mas a gente não mexe no sustento do curso lá de Fabíola, no Rio de Janeiro. Porque a igreja, ela conhece o seu vocacionado e ela vai apoiar. Então, vocacionados aí que estão ouvindo a gente, né? Que precioso você pensar que você não vai se formar para então você se envolver ou abençoar. Mas você já começa. Onde você está, como você está, você já investe sua vida no reino, na obra, para abençoar pessoas, para abençoar vidas. Então, isso é uma coisa natural na vida do vocacionado. Eu penso exatamente como você. Então, e aí você foi para o Rio, formou, e aí como é que você começou a caminhada ministerial, agora assim, né, propriamente dita, já formada, como
educadora, como missionária? Onde foi o primeiro trabalho? Como que se desenrolou até você chegar na Cristolândia hoje? Eu sei que é uma caminhada, muitas idas e vindas, e vai, e volta, e vem, mas dá uma resumida e conta aí pra gente esse caminho. Interessante que eu passei todo o período do seminário, né? A gente tem expectativas, sonhos. Eu passei todo o período do meu seminário, 4 anos no Rio de Janeiro, dizendo que eu seria missionária no sul do Brasil. Eu iria pregar o evangelho no sul do Brasil. Todos os meus estágios missionários eu fiz no sul. Entendeu? Eu fiz projeto, toda oportunidade nas férias eu ia para o sul, porque eu me preparava para ser missionária no sul do Brasil. Era uma coisa que eu tinha no meu coração. E quando eu terminei o curso no IBER, eu tinha 15 dias que eu tinha terminado a minha formação, 15 dias, eu recebi um contato da junta me convidando para trabalhar na sede da junta, na área de comunicação. E aí, para mim, aquilo inicialmente foi assim, porque todo o tempo eu me preparava para ir para o sul, né? Então, você morou no CIEM, onde é o CIEM, né? Morei no CIEM, 4 anos. Okay. 4 anos ali, fiz o seminário ali, meu estágio eu fiz na Igreja Batista do Rocha, que na época tinha como pastor o pastor Eromi, que era capixaba, lembra disso? Eromi, sei, Eromi. Ele substituiu o pastor... Reis Pereira. Reis Pereira, menina. Isso. Foi um negócio, né? Vai substituir o Reis Pereira. Esse menino é o fenômeno do Brasil, uma potência, né? Ele foi assim, um frisson do momento, capixaba com muito potencial, que vai substituir o Reis Pereira, era a promessa da época, né? Exatamente. E ele, capixaba, já me conhecia aqui, que ele pastoreava aqui em Mata da Serra, pertinho de Laranjeiras. Então, eu já conhecia o pastor Omi. Quando ele soube que eu estava... né? Tá aí na Serra novamente. Tá na Serra. Hoje é advogado, pastor Eromi, né? Ainda no ministério, mas também exercendo hoje a advocacia. Eromi e aí, Nunes. quando o pastor Eromi soube que eu estava no Rio, ele falou, mas é aqui que você vai fazer seu estágio, porque a gente tem que ter uma igreja de estágio, é obrigatório no curso. E eu fui para a igreja do Rocha, fiquei meus 4 anos no Rocha, ali na igreja Batista do Rocha. Todo o meu tempo de IBER, eu fiz meu estágio ali, foi um período especialíssimo para mim. Vivi toda aquela coisa, aquela crise do Rio, a dificuldade. A gente ia dormir de noite lá na Tijuca, a gente ouvia tiros. Isso, eu me lembro que um dia mamãe foi visitar... Morro da Formiga, né? O Morro da Formiga que tem ali atrás. Isso, ali o pau quebra ali. Né? Quebra. Aí, lembro que um dia mamãe foi me visitar, né? E quando a mamãe chegou no Rio, eu vi uns tiros. Aí ela falou assim, ué, isso é tiro? Aí eu, mãe, seja forte, são tiros, sim. Aí mamãe, peraí, quer dizer que alguém pode estar morrendo com esses tiros nesse momento? Aí eu, mãe, Então, fui sequestrada no Rio, no meu primeiro ano do IBER, fui na casa do pastor Eromi, Fui na casa do pastor Eromi com uma família que me acolhia na igreja. Sempre que eu chegava no final de semana, eu ficava com essa família, uma família muito querida, minha família é carioca até hoje. E eu fui com a Débora, né, que é a filha do casal que me acolhia lá, e ela foi me levar de carro até a casa do pastor Eromi para pegar minha assinatura no meu relatório de estágio. Saindo da casa do pastor Eromi, nós fomos sequestradas. Olha, 2 bandidos armados nos obrigaram a sentar no banco de trás. Eles pegaram o carro e levaram a gente. Rodamos pela cidade e eles fazendo ameaças dentro do carro. Olha, foi uma situação que foi terrível. Quase que eu pensei em largar tudo e voltar para casa. Mas Deus vai dando o conforto, o consolo. E eu prossegui nessa caminhada de 4 anos no Rio e foi uma bênção para mim. E agora uma coisa interessante é que a minha família, a minha igreja, também ficava com essa expectativa, né, de que eu iria para o Sul como missionária. E quando eu concluo o seminário, eu vou para a sede da junta. E aí eu percebi assim, que houve
um pouco de frustração, sabe, na igreja. Porque a igreja me via. Eu era aquela aluna que, nas minhas férias, o pastor saía de férias, eu que ficava na igreja pregando. Então, a igreja tinha essa visão de mim no ministério. E, de repente, eu estava no escritório de missões nacionais, trabalhando na administração da junta. Mas eu acho que Deus tem um propósito em todas as coisas, né? Hoje, eu já estou fazendo 24 anos em missões nacionais. Esse ano, eu faço 24 anos. Passo rápido, né, pastor? E nesses 24 anos, a maior parte do meu ministério eu desenvolvi na gerência de comunicação da junta. E eu sempre amei essa área de comunicação. Eu trabalhava nas produções de vídeos das campanhas de missões nacionais, produção do material da campanha. Rodei esse Brasil visitando os campos missionários, fazendo as matérias, os vídeos das campanhas. Eu acho que de todos os estados do Brasil, só tem 2 que eu não conheça pessoalmente. Porque eu realmente rodei muito o Brasil, visitando os campos, dormi em aldeias indígenas, experiências assim fantásticas. E nesse tempo, aprove a Deus que eu assumisse um ministério específico na linha de frente agora, né? Que é a Cristolândia. E eu tenho o privilégio de já estar na gerência, na coordenação da Cristolândia aqui do nosso estado. Já vou fazer 3 anos agora, em janeiro, que faz 3 anos na frente da nossa Cristolândia. Pois é, mas aí teve um caminho. Você ficou na junta, nessa comunicação, e aí lembro que depois você veio para cá, para o estado, era uma outra função, voltou para o Rio, e aí teve um caminho assim, vai e volta. Eu tive, porque nessa parte administrativa, teve épocas que eu coordenei algumas ações da junta, mas eu também fui gerente regional aqui no Espírito Santo, coordenando a mobilização aqui. Teve um tempo que eu coordenei a Tenda da Esperança. Lembra da Tenda da Esperança? Lembro. Tenda da Esperança, um ministério assim, inesquecível. Quem conheceu a Tenda sabe do que eu estou falando aí. E lá era aquela coisa de eu usar cartola, lembra disso? Cartola, respeitável público! Era tipo circo mesmo. Um circo. Eu sempre dizia, se a gente chamasse um romeiro para ir numa igreja batista, ele ia? Não ia. Mas e convidar um romeiro para ir no circo? De graça. Nós tínhamos, a cada noite na tenda, 1.500 pessoas ouvindo, romeiros ouvindo a mensagem, a palavra, e quantas histórias lindas, quanta coisa Deus fez nesse tempo, na frente da tenda da Esperança. A Operação Jesus Transforma, Trans no Brasil também, lembra Trans Curitiba, Trans Ceará, Trans Alagoas, Trans Rondônia. Eu estive à frente dessas ações. Teve do Piauí também, 2013 foi Piauí, né? Mas eu já não estava mais na liderança, não, nessa época. Aí já foi um outro momento. Legal. Então foi uma caminhada. Teve o Clubinho Missionário nesse tempo. Você nem sabe do Clubinho. O Clubinho era um programa que a junta tinha de despertamento missionário para crianças. Entendeu? E eu era apresentadora do Clubinho e eu tinha os personagens do Clubinho, que eram bonecos. E cada região do Brasil tinha um casal de bonecos. E eu... Menina! Isso era em vídeo? Isso era gravado em vídeo? Sim, temos alguns vídeos aí da história. O Clubinho existe até hoje. Tem que recuperar essas imagens, Fabíola. Colocar na internet isso, cara. Colocar no YouTube pra gente usar com as crianças, ué. Não, o Clubinho existe até hoje. Hoje tem uma outra colega lá da junta que coordena esse ministério. É um programa lindo, programa de despertamento de missões para as nossas crianças. Bem legal. Legal. Quero ter acesso a esse material, esse vídeo principalmente, para passar para as crianças aqui, Ministério Infantil. Tudo isso é muito precioso. Então, fala agora para nós sobre a Cristolândia, propriamente dita, a história
do projeto, a ideia, os objetivos, a extensão, né? Projeto que está em todo o Brasil. A Cristolândia já está fazendo 11 anos, né? 11 anos no Brasil. Começou com o pastor Fernando Brandão, ele indo pregar na igreja do pastor Paulo, lá na PIB de São Paulo, e ele ficou hospedado num hotel pertinho da igreja. Quem conhece ali São Paulo, a Praça Princesa Isabel, centro de São Paulo, perto da Cracolândia. O pastor Fernando estava num hotel, e quando chegou na hora do culto, ele ia pregar à noite, no domingo à noite. Aí alguém da igreja disse: pastor, alguém vai te buscar. Aí o pastor Fernando falou assim: não, não vou me buscar não, eu vou a pé, vou que eu ando um pouquinho, eu chego aí, pastor Fernando. E ele foi, arrumado, terno, gravata, indo para a PIB de São Paulo à noite para pregar. Pegou uma rua errada e foi parar dentro da Cracolândia de São Paulo. E ele conta que quando ele chegou lá dentro, a primeira coisa que ele fez, é que quando ele viu o lugar onde ele estava, ele falou que a primeira reação dele foi orar e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas ele disse que ele nunca teve uma oração respondida tão rápida, né? Porque ele sentiu Deus falando com ele assim: é com você que eu tenho que ter misericórdia? Olha para o lado, olha para essas pessoas e me diz se é de você que eu tenho que ter misericórdia. E ele disse que naquela noite ele foi tão impactado que ele se achou, chegou na igreja e ele pregou um sermão na PIB de São Paulo como ele nunca tinha pregado, desafiando a igreja a voltar o olhar para esse desafio, para a gente mudar essa realidade. Então, o primeiro desafio foi ali, na PIB de São Paulo. O pastor Paulo, junto com a igreja, abraçou, e não só isso, mas se tornou ali a igreja mãe do projeto em São Paulo. E no início do trabalho, os espaços da igreja foram usados, quando nós ainda não tínhamos a missão Cristolândia alugada dentro da Cracolândia, a igreja era o espaço, e ali começa uma linda história. Vou dizer uma coisa para você, pastor. Nós, batistas, sempre amamos esse trabalho de rua. Madrugada do Carinho, lembra disso? A gente sempre... Conhece do seu tempo, não, pastor Mano? Não é possível. Eu sei, Fabiola. Eu sei que a minha careca, ela engana. Mas eu tenho 38 anos, Fabiola. Seja forte, pastor. São só quase 10 a menos do que eu. Mas deixa eu te falar. Você já estava na junta. Eu não era nem crente, Fabiola. E aí, pastor, eu sei dizer que os batistas sempre amaram o trabalho social. Só que nós íamos para as ruas levar sopa, né? Um prato de sopa, orar com aquelas pessoas. E aí a gente chegou à conclusão de que não dava mais para chegar e dizer: olha, Jesus te ama, e entregar um prato de sopa. Que a gente precisava fazer mais, tirar aquelas pessoas dessa situação, oferecer uma nova oportunidade. E ali começou a Cristolândia. O significado de Cracolândia é cidade do crack. E aí a gente queria contrapor, né? Então, quando o projeto surgiu com esse nome Cristolândia, cidade de Cristo. Transformar, é o sonho, o desafio de transformar a cidade do crack em cidade de Cristo, né? E aí, assim que surgiu esse nome aí do projeto Cristolândia. E o projeto se ampliou. Hoje nós estamos em 9 estados, mais o Distrito Federal. Hoje são 43 unidades. Hoje são quase 350 missionários da junta só nas Cristolândias, né? E eu vou dizer para vocês, é pouco ainda, sabe? Nós precisaríamos de mais gente para cuidar, porque é um projeto muito intenso, é integral. Os alunos Fabio, estão conosco. A Cristolândia, eu posso te dar assim uma visão do nosso lado da coisa. Eu como crente, eu como batista, nem como pastor não, mas como um batista que olha o projeto. Esse projeto já colocou a gente no Globo Repórter, no Fantástico, em vários programas de outras emissoras. Mencionei os 2 aqui por causa da audiência. Tem aberto tanta porta e tem sido um receptáculo de tanto recurso para ser investido em vidas,
que eu diria, eu posso estar até exagerando, mas eu diria que a Cristolândia hoje é a menina dos olhos dos batistas. É algo assim que a gente enche a boca para falar, sabe? Que dá orgulho no bom sentido, não orgulho no sentido de soberba, mas no sentido de alegria, assim, de olha só o que nós estamos fazendo, que coisa linda. Eu preciso participar disso, eu preciso ajudar, eu preciso cooperar, eu preciso fazer alguma coisa. É algo assim, realmente, que é a menina dos olhos. Para mim, na minha leitura, hoje, a menina dos olhos dos batistas brasileiros é a Cristolândia. Eu concordo com o e tem sido, assim, de fato, muito preciosa essa resposta, né, que as igrejas... Mas é interessante também que, mesmo assim, com todo esse olhar e esse carinho, mas nós ainda temos muitas igrejas que não se envolvem, sabe, pastor? Isso ainda é uma realidade. E claro que essa minha fala, eu acho até bom eu pontuar, porque senão sabe como é que é hoje em dia, né? A gente não pode falar nada que o povo pega, distorce, retorce. Então, assim, eu não estou com essa fala desmerecendo, nem desprestigiando nenhum outro trabalho. Todos os trabalhos são importantes. Eu falo no sentido de pegar o coração da gente, sabe? Pelo menos eu, de minha parte, eu sou apaixonado pela teologia, pelo ensino teológico, você sabe, mas para mim, o que me pega mais não é o seminário, é a Cristolândia. Então, assim, eu não tiro do corpo para dar para o seminário, para a Cristolândia eu dou. Sabe, é nesse sentido que eu estou falando. Sabe, de arrebatar a gente, assim, é uma coisa tão linda. Você vê as vidas sendo restauradas, as famílias que a gente tem aqui, né? Nossa igreja é parceira desde o início. A gente sempre foi ponto de arrecadação de material de higiene e limpeza, mesmo antes de você. E a gente faz visitas lá no sítio, a gente envia pessoas. E ter aqui o nosso promotor de missões hoje aqui na igreja, o João William, é um ex-aluno da Cristolândia, entendeu? Chegou aqui no meu gabinete destruído e fiz ali aquela filtragem e comecei com um atendimento, atendendo ele, porque tenho facilidade com a questão das drogas, porque convivi muito e tal, mas eu percebi que só atendimento, só aconselhamento não seria suficiente. Então, vou entrar em contato aqui com o projeto, você estaria disposto a ir para um lugar e tal e tal. Fui construindo essa decisão com ele, enviamos ele, acompanhamos, ele foi batizado, se tornou membro da igreja, restaurou o casamento, restaurou o que eu acho que é o mais sobrenatural. Ele restaurou o relacionamento com a sogra. E restaurou a família e agora é pai de novo. Ele tinha o Joãozinho, que era recém-nascido, e agora acabou de nascer o Rafael. Fui lá na casa deles hoje visitar o Rafael, bebezinho lindo. E ele trabalhando com a família restaurada, é o promotor de missões da igreja hoje. Isso tem preço não, Fabiola. Pelo amor de Deus. E é real, é palpável. Eu costumo dizer o seguinte, pastor, que a Cristolândia... Deixa eu dizer uma coisa para você do meu coração, seja forte. Eu sou missionária há muito tempo, né? E eu nunca vivi tão na prática esse negócio de andando e chorando, como a palavra de Deus fala, que a gente vai semeando na obra. Salmo 126. E aí, pastor, é na prática. A gente chora com os alunos, chora pelos alunos, chora as perdas, são inúmeras perdas. A gente se emociona com o que Deus faz. E João William é um desses resultados, é um desses presentes que Deus dá para a gente, para dizer assim, vale a pena, continua, porque vale a pena, porque por mais que a gente perca alguns, mas tantos Deus tem nos dado, pastor, e tem realmente valido a pena. E a gente está batalhando para que essas perdas sejam menores, né? Cada vez mais. A nossa equipe tem trabalhado muito, tem trabalhado sério para que a gente possa ajustar os nossos processos nessa caminhada. O projeto tem fases, né? São 3 fases todo o projeto, a triagem, a fase 1, a fase 2. E nós temos uma equipe de trabalho.
Hoje eu tenho o privilégio de coordenar o projeto aqui no Estado, né? No Estado nós temos 3 unidades, mas em cada unidade nós temos os gestores. Então eu tenho ali na unidade do centro, que faz a parte de missão, abordagem de rua, e também a fase 2 no centro. Hoje fizemos uma mudança. Antigamente a chegada era ali, lembra disso? Que a chegada era no prédio? Nós mudamos, pastor. Agora a chegada é no sítio. Porque o prédio é aquele lugar enclausurado. A pessoa chegava, passava os primeiros 30 dias dentro daquele prédio. Era uma loucura. Nós estávamos perdendo os 50%. Cada 2 que entravam, 1 ia embora. Então, a gente agora transferiu a triagem para o sítio na Serra. Então, o aluno chega lá na Serra. Aquele lugar mais arejado, né? E aí, depois, a fase 1 também é lá. Até ele completar 9 meses. Quando com 9 meses ele vai para a fase 2, aí é que ele volta para o prédio. Então, o pastor Caio e Hélida, além de coordenar o Viver, estão coordenando essa fase 2 lá no prédio. Pastor Carlos e Josi, doutores nessa área aí, fazem um trabalho lindo lá na Serra. Eles coordenam a fase de triagem agora e a fase 1. E Valdice coordena lá as meninas na unidade feminina. E no mesmo espaço, por essa limitação, a gente tem todas as fases ali mesmo, naquele espaço. Mas que tem dado muito certo. Então, o que eu quero ressaltar com você? Essa equipe maravilhosa. Hoje nós temos 23 missionários na Cristolândia do Espírito Santo, né? Então, um trabalho desse não se faz sozinho, não é com uma mão que se faz um trabalho desse, é toda uma equipe, e é todo o envolvimento dessa equipe, o comprometimento dessa equipe. Então, assim, eu amo minha equipe, pastor. Quero mandar um beijo para todos os meus missionários da Cristolândia. Eu amo vocês, viu? Alguns estão nos acompanhando aqui, eu vi Caio por aqui. E tem alguns. Mas são preciosos demais, né? O próprio Caio, que é um resultado da Cristolândia. O Caio foi aluno, o Caio é ex-aluno e fez seminário. Acho que ele foi meu aluno no seminário e foi consagrado, é pastor, agora é missionário na Cristolândia. Coisa linda. Eu acho que eu fui o orientador da monografia dele, se eu não me engano. Maravilhoso, maravilhoso. A Valdice, né? Esse amor. O pastor Carlos, meu Deus, é a Josi. A primeira vez que eu levei os adolescentes da igreja lá na Cristolândia, o pastor Carlos estava recém-chegado. Pastor Josias ainda era o coordenador, e ele estava recém-chegado do Rio de Janeiro e tal, e eu, Baixada Fluminense, eu sou de Volta Redonda, convivi muito ali em Nova Iguaçu, a gente bateu um papo e tal, e o Antônio, que é lá de Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá, uma santa dessa lá para cima, estava ensinando os meninos a fazer o pão, o Antônio Padeiro estava dando aula de pão, fazendo campanhas para aquisição dos materiais e tal. Foi a primeira vez que eu levei os adolescentes de Guaranhuns lá numa visita para eles tomarem um impacto, entendeu? Eles estavam muito cheios de mimimi, ninini. Eu falei, vou levar esses meninos ali num lugar para eles verem o que é a vida. Que bom, pastor, e vale a pena. E os radicais, o que dizer dos radicais? Esse projeto lindo que é de despertamento da nossa juventude batista, né? 1 ano como voluntário dentro do projeto. Acho que um jovem que se disponha a isso é um ano inesquecível da sua vida, né? 1 ano vivendo missões integralmente. É para um crescimento pessoal e confirmação. Eu costumo dizer para os vocacionados do Projeto Radical, e também hoje tem Radical Cristolândia, Radical Amazônia, Sertão, Sul e Surdo, e aí começou, eu posso estar errado, me corrija, mas começou com a Nauzira Radical África, não é isso? Começou, é isso aí. Começou com Missões Mundiais, Radical África. Uma menina que era da nossa igreja em Volta Redonda, ela foi, acho que da turma 2 ou 3, foi para o Níger. E depois um outro menino que era meu colega no time de basquete, ele foi da turma 8 ou 9, foi também para o Níger, e por isso que eu conheci o Radical África, por causa desses amigos que foram, há muitos anos atrás. E aí nós trouxemos para missões nacionais também, a ideia do Radical. E hoje se desenvolveu muito mais, então são diversos tipos de
de ministérios radicais. Você tem o Radical Sertanejo, Radical Amazônia, Radical Cerrado, né? Trabalhar nos pampas. Fala aí, Fabiola, fala aí o que é o Radical, como é que a pessoa faz para participar, porque tenho certeza que um jovem vai assistir essa live e Deus vai tocar o coração dele. Explica logo como é que ele faz, como é que ela faz para ser radical. Eu tenho certeza que nessa live Deus vai chamar a gente para ser radical por Jesus. Amém. Olha, o Radical é um projeto para jovens solteiros, tá? Sejam fortes. Acho até que o Radical Amazônia tem uma vertente que recebe casais, mas só o Radical Amazônia. Radical Cristolândia, jovens solteiros até, se eu não me engano, jovens solteiros até 54 anos, ou 45 ou 54 anos, sejam fortes. Mas pode ser solteiro, pode ser dedicar um ano da sua vida. E se nós for vamos divorciado, começar pode? Se for divorciado, viúvo, pode também. Não tem problema, pode sim. Tem que estar em comunhão com a igreja, tem que ser indicado pela igreja, né? Então, a igreja é quem indica. E tem que ser membro da igreja há pelo menos 2 anos. Essa é uma das restrições, tem que ser pelo menos 2 anos como membro. Mas é uma oportunidade fantástica. Agora, em agosto, nós teremos uma nova turma de Radical Cristolândia. Então, se alguém está ouvindo a gente, jovens aí, você que tem até 54 anos, acho que é 54 mesmo, solteiro. Então, o segredo, Fabiola, é o seguinte, daqui a pouco essa live vai para o YouTube, eu vou te mandar o link no YouTube e você dispara e pede para os radicais compartilhar com as igrejas, pede para os promotores compartilhar com as igrejas, para o pessoal assistir essa live, porque eu tenho certeza que alguém vai te procurar e vai obedecer a esse chamado. Eu tenho certeza. 18 a 45 anos, homem ou mulher, só não pode ser casado. Pode ser solteiro, viúvo, divorciado, e vai procurar. Fala aí qual é o contato, Fabiola, para procurar vocês para participar do projeto. Pode procurar. Qualquer missionário da nossa equipe aqui no estado, você pode fazer contato. Pode entrar em contato com a gente lá nas próprias unidades da Cristolândia. Então, faz contato com a gente. Tem o Instagram, né? O Instagram da Cristolândia. Tem o Instagram da Cristolândia, o Facebook. Cristolândia.es é o Cristolândia do Espírito Santo. Se você quiser fazer parte dessa turma de radicais que começa em agosto, vai lá no Instagram, manda uma mensagem lá, ó, sou fulano de tal, assisti a live, quero participar, como é que é, e tamo junto e vamos embora. E aí a gente vai dar todas as informações. Mas é uma oportunidade preciosa, assim, de crescimento. Então, jovens atentos aí, pastores, você que tem aquele jovem vocacionado lá na sua igreja, que você quer testar a vocação, um ano voluntário, e se a partir desse ano o radical realmente entender que é isso, que ele também der demonstrações, ele pode ser chamado a participar do programa Missionário em Formação. E aí o Missionário em Formação já recebe uma bolsa de estudo, e vai fazer o seminário e vai receber já uma bolsa e continuar o trabalho na Cristolândia depois desse aí de radical, até se tornar um missionário efetivo. Uma coisa legal também, pastor, nós temos aqui no estado a Operação Jesus Transforma Cracolândia. Então, o que é isso? É um projeto de ação missionária nas ruas. E a gente reúne aí a juventude, essa turma que quer conhecer, quer ter uma ideia de como que é o projeto. Então, nesse período, por causa da pandemia, nós teríamos algumas ações nesse período de junho para cá, e aí nós demos uma seguradinha, mas ainda esse ano nós teremos e nós vamos divulgar. Então, participar de uma Operação Jesus Transforma Cracolândia, você vai entender o que é o trabalho da Cristolândia, você vai ter essa vivência num final de semana. Então, eu quero convidar vocês a estarem atentos aí, se aproximando, vindo como voluntários, né, para conhecer e se envolver nessa obra. Alguém fez uma pergunta, acho que é seu parente aí, Carlos Molulo. Quanto tempo dura a permanência de um aluno, a partir do momento que ele entra até ele sair totalmente recuperado? Eu acho que varia, né? Mas é melhor você responder aí de acordo
Então, a proposta da Cristolândia, um abraço aí para o Carlos, né? A proposta da Cristolândia é um tratamento integral, o acolhimento é integral, não é um projeto assim onde a pessoa vem, volta para casa, vai, volta. Não, ela fica conosco. É um cuidado integral e a nossa proposta é de 1 a 2 anos de tratamento. Às vezes são anos de investimento na questão das drogas, né? Anos que a pessoa passa nessa... E para deixar, ela quer que seja muito rápido, e não é. Então, a nossa proposta de trabalho... Fabíola, peraí que está acontecendo um negócio aqui. Esse Carlos Molulo, ele é do Rio de Janeiro, ele não é seu parente? Ele é do Rio. Ele, pastor, eu acho que ele é um parente distante, porque esse Molulo é parente. Tem duas famílias Molulo, não, gente? Carlos, um abraço. Eu já falei, de vez em quando a gente... Ele comenta alguma coisa no nosso... Ele está dizendo que quer vir visitar uma tia aqui no Espírito Santo e está querendo saber como é que faz para conhecer o trabalho. Faz contato comigo aí no próprio Instagram, Carlos, e aí a gente combina quando você estiver aqui, a gente vai ter um prazer de receber você aqui para conhecer o projeto, tá bom? Mas há todo um processo, pastor, toda uma etapa que tem que ser proposta. A gente diz, quando o aluno passa um tempo conosco, a gente costuma dizer que às vezes ele toma um chá de jatobom, né? Quando dá assim 6 meses, 7 meses, eles já ficam doidos para ir embora. Mas é importantíssimo que todas as etapas sejam cumpridas, porque a nossa proposta de trabalho, pastor, ela passa pela questão do cuidado espiritual, do investimento espiritual, mas também tem a formação profissional, formação escolar, fortalecimento dos vínculos familiares, porque às vezes isso fica perdido, né? Com as experiências difíceis, as lutas, a família muito machucada, a família às vezes não aguenta mais, então os laços ficam quebrados. E na proposta do trabalho, tudo a seu tempo vai sendo trabalhado. Quando a pessoa chega na fase 2, não é que ela, quando chega na fase 2, já tem que ir embora. Não, ainda tem um tempo para concluir a fase 2. Mas na fase 2 já começa a ida em casa. A visita em casa, uma vez por mês, né? Já começa o trabalho, às vezes a oportunidade do trabalho e dessa experiência de voltar ao mercado de trabalho, mas ainda sendo acompanhado dentro do projeto. Então, tem toda uma proposta que a gente desafia os alunos a cumprirem com calma essas etapas para a execução do projeto, né, com qualidade. Você tinha falado dos resultados, né? Eu sempre gostei de fazer esse acompanhamento. E essa é uma das coisas que, quando eu assumi a Cristolândia do Espírito Santo, sempre me incomodava, né? As pessoas me perguntavam, e aí, quais os resultados efetivos, quantas pessoas? E a gente, às vezes, não tinha. Então, hoje nós fazemos um acompanhamento, assim, rigoroso. A gente tem o nosso índice de ressocialização analisado a cada ano. Como é que a gente tem o índice de ressocialização? A gente analisa quantos acolhimentos foram feitos e quantas pessoas nós devolvemos à sociedade naquele ano. E a gente vai fazendo as análises. E hoje nós temos, em 2018, eu vou até abrir um parênteses para você, porque eu recebi a visita do subsecretário de Políticas sobre Drogas do Estado do Espírito Santo, que assumiu nesse novo governo, né? Ele assumiu a subsecretaria de Políticas sobre Drogas. E ele foi visitar a Cristolândia. O Dr. Carlos, ele é batista, mas ele não me disse que era batista quando foi visitar a gente. Ele disse que ele queria conhecer, que ele ouvia falar da Cristolândia, mas ele queria conhecer. E recebemos ele, mostramos a proposta, ele conheceu todas as nossas unidades e eu abri os nossos números para ele. Seja forte. Eu abri, com coragem, eu falei assim, nossos números são esses. E eram baixos os nossos números. Eram índices que, na minha análise, depois ele mesmo me deu um toque interessantíssimo. Porque na minha análise, eu analisava todo mundo que entrou e quem saiu, e eu chegava no percentual. Só que o governo do Estado não analisa isso em quem entra no projeto, mas quem passa da triagem
e vai para a fase 1. Porque a triagem é aquele momento da decisão. São os primeiros 30 dias dentro do projeto. Então, ali não se conta para essa avaliação. Quem desiste ali, a gente não conta. Mas é dos que passaram pelos 30 dias na triagem, que realmente decidiram ingressar no tratamento, desses que seguiram, e os que nós devolvemos à sociedade é que a gente tiver o nosso índice. E foi o doutor Carlos que me deu essa dica. E aí, na análise dele, o nosso índice em 2018 era de 18% de sucesso. 18% de 100% ainda é pouco, não é verdade? Se você pensar 100%, 18% é muita coisa. É muito fácil. Mas 18% é um crescimento que é muito grande. E aí ele compartilhou comigo, porque os números do próprio governo do estado não se chega a 5%, entende? De ressocialização. E nós estávamos com 18%. E em 2019 foi uns 24%. 24% de ressocialização. Hoje nós temos um trabalho de acompanhamento desses alunos que saem, entende? Temos perdas? Temos. Mas nós temos acompanhado de perto aonde estão esses alunos, quem são eles. Eu tenho cobrado isso da equipe. Não adianta a gente devolver a pessoa e depois nunca mais saber como é que está a pessoa, o que está acontecendo com ela. Então, hoje é um trabalho casado e a igreja tem um papel importantíssimo. Aí, hoje, nós temos um projeto desenvolvido que é o de igreja acolhedora dos nossos alunos. A gente tem um programa chamado Família Acolhedora. Então, são famílias que adotam alguns alunos, né? Que você pode ser uma família acolhedora. Se você é membro de uma igreja batista, se você está em comunhão com a igreja, se seu pastor indica você, sua família pode acolher um aluno que não tem família. E que no final de semana, naquele período que ele já pode ir em casa visitar, ele não tem para quem visitar. Então, você pode receber ele e abençoar a vida dele. Então, nós temos algumas famílias que têm abraçado esse desafio. E igrejas, como a Igreja Batista de Garanhuns, que tem abraçado os nossos alunos. Deixa eu dizer uma coisa importante, pastor. A igreja, ela tem um papel importantíssimo nesse processo da Cristolândia. Importantíssimo. Porque quando o aluno sai, a igreja é um fator de proteção para o aluno. A igreja é um fator de proteção. A comunhão na igreja, o fortalecimento. Eu lembro que eu tive um aluno que ele recaiu, saiu da Cristolândia trabalhando, membro de uma igreja, morando perto da igreja, e ele recaiu. E aí, conversando com ele, eu perguntei, o que aconteceu? O que você acha que não deu certo? E ele disse para mim que quando ele chegava na igreja, só o pastor falava com ele. Ele falou, só o pastor e a filha do pastor é que me cumprimentavam, é que falavam comigo. Mas quando ele saía do trabalho, os colegas já se juntavam para chamar para o barzinho. Entende? Então, relacionamento. Então, é muito importante que a igreja entenda essa aproximação. Então, nós estamos desenvolvendo esse programa de igreja acolhedora. Nós vamos ter encontros, tá? De igreja acolhedora, pastores que querem conhecer o que é, pastores que hoje já são igreja acolhedora, vão testemunhar, vão compartilhar de como tem sido essa experiência. E a gente precisa ampliar isso para fazer essa rede de apoio que vai sustentar e manter o trabalho, a vida nessa caminhada dos nossos alunos. Tem muita coisa, pastor, muita coisa linda. Bom demais. Coisa para falar. Bom demais, demais. Tá acabando o nosso tempo, a gente tem 2 minutos, porque o Instagram ele corta quando dá 1 hora de live. Então eu queria que você tivesse liberdade agora em 1 minuto aí de falar o que você quisesse e para a gente se despedir. Então deixa eu falar de sonhos para vocês. Eu tenho alguns sonhos para a nossa Cristolândia do Espírito Santo, sabe, pastor? A gente tem muitos desafios e alguns sonhos. Hoje, se nós tivéssemos mais unidades de Cristolândia, nós teríamos mais alunos, tá? Se hoje nós tivéssemos mais espaço, nós teríamos mais alunos. Se não temos, é porque nós não temos esses espaços.
E nós temos um grande desafio, que é no próximo ano. O planejamento era para esse ano. Com a pandemia mudou tudo, né? Seja forte. Nós estamos reajustando o nosso planejamento, mas nós queremos inaugurar no início de 2021 a nossa Cristolândia, mais uma unidade de Cristolândia aqui no estado, agora a Cristolândia Linhares. Eu não sei se você já tinha ouvido falar sobre isso, pastor. Cristolândia Linhares já é uma realidade. Hoje a Associação Batista Leste tem um espaço lá que foi construído para ser um lar batista. E depois acabou que os planos não aconteceram. Mas a estrutura está lá quase pronta. Faltam detalhes da estrutura. Ainda tem que haver investimento lá, seja forte, né? Mas faltam detalhes. E nós estamos trabalhando para abrir a Cristolândia Linhares. E aí eu quero desafiar os pastores, aos membros das igrejas, cheguem junto conosco. Vale a pena. Tem muitas pessoas que precisam de ajuda. Há um clamor. As famílias estão clamando, as ruas, as pessoas estão muito carentes, assim. É uma necessidade. As drogas ainda é um gigante que precisa ser vencido na vida de muitas pessoas, na vida de muitas famílias. E nós podemos fazer mais do que nós temos feito. E eu queria desafiar você que está ouvindo a sonhar isso com a gente, a participar de alguma forma, para que a gente possa, de fato, continuar abençoando a vida dessas pessoas que Deus trouxer para a gente cuidar e tratar nesse tempo. Amém. Obrigado, Fabíola. Foi muito bom, como sempre. É bom conversar com você, encontrar você e perceber como a maneira que Deus age através de você. E que Deus continue te abençoando e derramando sobre a sua vida aí bênçãos incontáveis por tudo que Ele tem feito através de você também. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos compartilhar essa live no YouTube. Queria que você compartilhasse bastante para a gente sonhar esse sonho juntos e vamos realizar para a glória de Deus. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito estejam sempre sobre nós.